na aula de História e Geografia de hoje, né, na aula dos dois, acho que vamos fazer uma aula conjunta. A gente vai falar sobre falar e continuar falando, não é, da contribuição indígena, não é, na formação do nosso povo. A gente começou a falar lá do encontro em história semana passada, do encontro dos europeus, né, portugueses com os indígenas e que... Aí dá licença, gente, rapidinho. Tá escutando. Enfim, vamos lá. E que, né, o pessoal imaginava o índio de um jeito e desenhava ele, né, aquela coisa fantasiosa, pensava que o Brasil, enfim, né? E que na verdade não era nada disso, era só um povo em um lugar diferente do dele, que tinha coisas e cultura diferente do dele, e eles achavam as coisas assim meio estranhas, aquela palavra estranheza causava estranheza. A gente vai ver também, não é, como é a situação do índio hoje em dia, a quantidade de reserva e terras que são destinadas aos índios e, né, falar um pouco do que, como é que a população indígena tem vivido nesses últimos anos, o que é que ele tem passado, deixado de passar. Bom, gente, sem mais perguntas, sem mais blá blá blá, vamos estudar. História e Geografia. Conteúdo dessa aula. Nessa aula vamos juntar as disciplinas de História e Geografia para falarmos da população indígena. Não é? E aí a gente já começa com essa imagem, não é? Que ela mostra a quantidade, a população indígena em 1500 e a população indígena hoje. Claro, lógico que é evidente, isso é uma ilustração, né? Isso não quer dizer que hoje só existe 4 índios no Brasil, né, minha gente? Por favor. Né? Quer dizer que é uma comparação. Olha a quantidade de índio que tinha em 1500 e olha a quantidade que tem hoje. Ou seja, é para a gente parar e pensar, poxa, tinha tanto índio, o que é que aconteceu com os índios? Eles foram para onde? É o que a gente vai descobrir na aula de hoje. Então vamos lá. Na aula passada de História vimos que o primeiro contato dos portugueses com os índios e que nem sempre os índios eram representados de forma correta. Ou seja, a gente viu também que às vezes eles pintavam o índio como eles achavam. Algumas tribos eram mais ariscas, né, eram mais sem gostar muito do contato com os portugueses, e outros eram mais flexíveis, mais maleáveis, eram mais amistosos. Né? Mas tudo isso fazia com que as pessoas retratassem os índios, às vezes de uma forma legal e às vezes de uma forma, né, violenta. Né? Muito bem. Mas a gente vai entender o porquê também. Já na aula de geografia falamos da distribuição da população brasileira. Hoje vamos unir as duas disciplinas em uma aula. Então a gente vai começar, não é, com a formação da população brasileira, né, que é uma mistura de povos. Não é? Então vamos lá. Isso é o capítulo 2, isso aí está no texto de Geografia, no livro lá de Geografia. Muito bem, vamos lá. A população brasileira formou-se inicialmente da miscigenação. Guarda essa palavra, miscigenação, entre os povos indígenas, os portugueses colonizadores e os africanos trazidos como escravos. Ao longo do tempo, outros povos chegaram ao nosso país e também contribuíram para a formação da população brasileira. Que povos foram esses? Espanhóis, holandeses, alemães, italianos, poloneses, sírios, libaneses, japoneses, coreanos, entre outros. Essa mistura de povos proporcionou uma grande diversidade cultural em nossa população. Aí tem o nosso glossário, né? O que é esse glossário? É a explicação de uma palavra, né? Aí tem a palavra miscigenação, mistura de diferentes povos, que não é só a questão de
tipo um japonês casar com um negro, um índio casar com um europeu, não é? Um espanhol casar com um libanês, não, né? Essa miscigenação também tem a ver mais com a cultura da gente, né? Por que é que a gente come certas comidas, por que é que certas coisas, hábitos da gente, não é? Então, é muito relativo. Vamos lá, continuando. Né? E aí temos o nosso primeiro vídeo. Né? Esse vídeo mostra, né, o contato aí dos portugueses com alguns indígenas, né? Essa imagem aí representada de uma forma amistosa, né? Digamos assim, né? O pessoal, os portugueses a cavalo e os indígenas a pé ali na beira da estrada, entrando para o meio da mata, onde eles moravam e coisa e tal, né? E como a gente falou, não é? Os primeiros contatos às vezes foram amistosos e às vezes foram violentos. E a gente vai estudar isso direitinho. Os primeiros habitantes do Brasil. Antes da chegada dos portugueses, em 1500, o atual território brasileiro era habitado por diversos povos indígenas. Estima-se, ou seja, calcula-se que entre 2 e 4 milhões de pessoas pertencentes a mais de 1000 povos indígenas diferentes habitavam as terras que formariam o Brasil. Ou seja, né, as pessoas calculam que naquela época existia entre 2.000 e 2 e 4 milhões de indígenas no Brasil, não é? E com 1000 tipos de indígenas. Aqueles não, porque o pessoal acha que era toda a mesma coisa, não era, tinha coisas diferentes. Né? Muito bem. Cada povo vivia de acordo com sua organização social, suas tradições, crenças, línguas e costumes. Né? Com a colonização, terras indígenas foram tomadas pelos portugueses e muitos indígenas foram escravizados. Vários povos foram exterminados lutando por suas terras e muitos outros morreram em consequência de doenças trazidas pelos colonizadores. Então, essa é a nossa introdução, né, que a gente vai ver aí, não é, o que é que realmente aconteceu. Né? A gente vê que existia uma quantidade de indígenas, não é, né, nas terras que se tornou o Brasil, e que essas terras foram tomadas pelos colonizadores portugueses, né, e que muitos indígenas morreram. Né? A gente viu lá no começo da aula aquele mapa que fazia essa figura, mostrava isso, não é? Morreram, né? Às vezes não querendo ser escravo, às vezes lutando por suas terras ou em consequência de doenças trazidas pelos colonizadores, porque os colonizadores tinham, né, doenças que traziam e também o que é que acontecia? Os índios não tinham remédio e não tinham imunidade para essas doenças. Né? A gente vai ver isso direitinho. Os índios eram vistos como obstáculo pelos europeus, pois muitas vezes faziam aliança com outras etnias ou mesmo com outros europeus, como os franceses, né? Ou até mesmo faziam guerra para defender suas terras. Deixa eu explicar aí para depois continuar a leitura. Né? Os portugueses dizem, oh, esses índios só estão atrapalhando, a gente quer chegar aqui, quer explorar, quer pegar tudo para a gente. Os índios estão aí atrapalhando a coisa. O que é que a gente vai fazer? Né? Só que os índios, como eu falei, existiam vários povos indígenas. Né? Os tupins, os tabajaras, os goiatazes, os xingus, enfim. Né? E às vezes eles tinham que se unir, ou eles se uniam, mesmo não sendo de etnias diferentes, ou eles se uniam ou eles perdiam tudo. Não é? E também tinha outros europeus que estavam olhando, né, estavam de olho para, não é, as terras brasileiras. Aí eles faziam essa aliança. Ah, eu vou me juntar com os indígenas para tirar os portugueses de lá e pegar, né, ficar lá no lugar dos portugueses, lá no Brasil, e depois eu acabo com os índios. Né? Mas, claro, né? Enfim, vamos continuar com a leitura. Em 1530, o Brasil começou a ser explorado e as terras indígenas
que ficavam no litoral começaram a ser tomadas com o objetivo de extrair o pau-brasil, construir feitorias e engenhos de canas-de-açúcar. Professor, o que são feitorias? Feitorias eram tipo uns barracos, ou uns barracos não, uns armazéns onde eles armazenavam, né, o pau-brasil para ser levado para a Europa e lá transformado em tinta. Só um parênteses, gente, antes de continuar a leitura. Quem já viu o pau-brasil sabe que quando você risca ele, raspa ele, sai uma tinta vermelha, e essa tinta vermelha é muito bem procurada na Europa. Na Europa, né, para tingir tecidos e tudo mais. Vamos lá. Nos anos de 1600 e 1700, com a descoberta de ouro nas regiões de Minas Gerais, Mato Grosso e Goiás, os portugueses avançaram ainda mais para o interior do Brasil, tomando mais ainda as terras indígenas. Como os índios eram mais complicados de servirem como escravos, os portugueses começaram a trazer africanos para servir de escravo. Né? Então a gente já vai, na próxima aula, entrar, né, em outro assunto que são os negros africanos, os africanos que foram trazidos, né, para servirem de escravos. Muito bem, vamos continuar. E aí temos essa imagem essa cena retratada de índios, né, travando embate com os colonizadores, né, defendendo suas terras, né? Esse povo está chegando, quer pegar a terra da gente, vamos que não, né? Se não, né? Mas enfim, vamos lá. Ponto 3. A violência contra os indígenas. Né? Quando os portugueses chegaram ao território que atualmente forma o Brasil, haviam cerca de 4 milhões de indígenas. Ao longo do tempo, com o contato entre os dois povos, grande parte da população indígena foi morta. E a gente já viu isso, né? Mas a gente vai esclarecer alguns pontos. Né? E como é que esses índios começaram a morrer? Por quê? Muitos indígenas morreram por causa de doenças trazidas pelos portugueses, como gripe, sarampo e varíola, pois o organismo deles não tinha defesa contra esses males. Ou seja, igual tipo a Covid. O organismo da gente não tem defesa, não é, contra essa doença. Né? Algumas pessoas pegaram, não desenvolveram, não é? Mas os índios não tinham, eles não tinham imunidade contra isso. Né? E eles morriam com a simples gripe que virava uma pneumonia, né? E por aí ia, né? Sarampo, varíola, febre amarela e por aí vai. Isso é um dos pontos que causou a morte dos índios. Né? Vamos a outro ponto. Diversos indígenas tornaram-se escravos dos portugueses e muitos morreram por trabalhar em atividades forçadas. Né? Quem é que gostaria de ser escravo? Ninguém. Aí os índios, às vezes, ia para o embate, aí tinha, né, ia para confusão, aí eles brigavam, saíam, enfim, né, acabavam morrendo, né. Na guerra pelo domínio das terras, outro grande número de indígenas morreu em combate contra os portugueses, né? Ou seja, os portugueses queriam tomar as terras deles e eles entravam, não, a gente não vai ser fácil não, aí eles tentavam lutar, só que os portugueses tinham armas de fogo, né, revólveres, espingardas, enfim, e os indígenas só tinham flechas. Né? Aí depois que os indígenas começaram a pegar essas armas e a saber usar, as coisas ficou mais fácil. Mesmo assim, os indígenas ainda saíram em desvantagem. Parte dos indígenas que sobreviveram tiveram que deixar suas terras que ocupavam e partiu em direção ao interior para fugir dos portugueses, ou seja, começaram a ir mais para dentro. Né? Mas como a gente viu também, teve hora que os indígenas os portugueses ainda foram, né, entrando para colonizar mais e mais e mais e mais. Mas é isso aí. E, né, agora vamos falar um pouco da situação dos índios, né, atualmente. Né? Vamos falar da garantia dos direitos indígenas. De acordo com a lei, os indígenas são considerados os primeiros e naturais senhores da terra. Por isso, há leis que protegem e garantem sua sobrevivência e a continuidade dos seus modos de vida. Ou seja, existe lei no Brasil hoje que garante, não é, que dá algum apoio aos indígenas para eles não ficarem tão desamparados, como também as escolas indígenas, né, do Brasil
lhes garante que o ensino de língua indígena e transmissão de costumes desse povo. Em muitas aldeias há escolas com professores indígenas habilitados. As crianças aprendem a língua e a cultura do seu povo e também a língua portuguesa. Para os indígenas é importante saber português para entender os não indígenas, as pessoas que não são índios, e defender os seus direitos. Né? Ou seja, eles continuam lendo e falando, né, escrevendo, aprendem a língua, né, para não perder, e também tem que aprender português para poder se defender, né, garantir seus direitos, não ser enganados e tudo mais. E aí, vamos falar das terras indígenas para terminar. Né? A gente vê aí, digamos que no começo da colonização, o Brasil era todo vermelho e foi diminuindo, não é? Nas terras indígenas ficaram bem pouquinho, não é? Aí. E a gente vê o que? As terras indígenas. Os indígenas têm o direito de viver nas terras em que tradicionalmente ocuparam. Para garantir esse direito, existem locais demarcados, né, de uso exclusivo dos indígenas, chamadas de terras indígenas. Dessa forma, todas as riquezas naturais das terras em que vivem, como as madeiras das árvores, os peixes dos rios, as plantas, os animais e os minérios, podem ser explorados somente para a sobrevivência dos indígenas. Ou seja, só os indígenas que podem ir lá, né, fazer essas explorações. Né? Nem sempre, porém, é o que acontece. Né? Todas essas riquezas atraem empresas e não indígenas interessados em explorá-las. Em muitos casos ocorrem confrontos entre indígenas e não indígenas. Né? Ou seja, tem horas aí que o pessoal quer invadir a terra dos índios, né? E ocorrem confrontos. Né? O que é proibido por eles invadirem, mas infelizmente acontece.